Olá, boa noite, super bem-vindos ao novo livro que a gente está trazendo aqui, Livre de Ansiedade. Durante esse novo livro, a gente vai ter aí, são 5 a 6 encontros, todos em torno de 40 minutos a 1 hora e meia. E a palavra-chave, eu vou falar 3 vezes agora. Nesse livro, a palavra-chave é transtorno. A palavra-chave é transtorno. E a palavra-chave, novamente, é transtorno. Por que isso? Porque vocês que optaram por certificação de 10 horas, mais todo esse material que vai ser exposto aqui para vocês, no final dessas exposições, dos nossos encontros, vocês têm aí em torno de mais ou menos 7 dias úteis para receber tudo isso. Eu vou disparar um formulário para vocês, um forms, onde vocês vão botar nome, e-mail, aonde eu passo, né, esse material e as palavras-chave de cada encontro, tá bem? Então, bora lá. Bem, então, como nossos estudos são estudos de livro em TCC, eu trago aqui, não é uma explicação ou uma aula, eu trago aqui uma exposição de cada capítulo, onde o autor tenta mostrar pra gente, né, todo esse conhecimento que existe dentro da temática. Então, esse livro é livre de ansiedade, se eu não me engano, é o terceiro livro mais procurado, já ficou em primeiro, e ele agora é em terceiro, porque ele foi lançado em 2011. E tanto o CID quanto o DSM, eles foram atualizados em 2022, a gente vai ver isso. Mas isso não invalida esse livro, porque é um dos livros mais recomendados dentro de TCC para falar sobre ansiedade. E Robert Leahy é o autor e é um dos mais respeitados terapeutas cognitivos do mundo. O autor traz para esse livro conhecimento acumulado de 25 anos de trabalho, durante os quais ajudou as pessoas a superarem a ansiedade. Leahy é o autor de American Institute of Cognitive Therapies e presidente da International Association of Behavioral and Cognitive Therapies e da Academia Cognitive Therapies. Então, ele foi, né, aluno também de Beck. Então, ele e Beck depois traçaram um caminho juntos durante algum tempo. Isso aí fala aí sobre os agradecimentos do livro. E aí a gente vai ver capítulo 1. O capítulo 1 ele traz a parte do entendimento à ansiedade. Não adianta a gente começar um estudo sem entender o que nós vamos estudar. Então ele traz aí capítulo 1, capítulo 2, né, até mesmo o capítulo 3, para a gente desvelar a ansiedade, entender como isso daí funciona, tanto para o indivíduo e como que ela repercute também na nossa sociedade, tá? E uma das coisas eu sempre vou trazer na nossa apresentação aqui um trechinho do livro onde ele aborda coisas que eu achei muito interessante. Então, elas sempre vão ficar aqui bem nesse cabeçalhozinho, bem nesse topo da nossa apresentação. Então, o autor fala: é verdade que a ansiedade pode ser uma doença incapacitadora, pode limitar as pessoas em qualquer área da sua vida, pode levá-las à depressão e até mesmo ao suicídio. Trata-se da condição psicológica mais comum por que passamos e pode durar anos se não for tratada. Porém, a boa notícia é que os transtornos de ansiedade podem sim ser tratados. Então, é, é uma bandeira, né? De paz aí com esses pensamentos recorrentes e insanos. E aí ele traz que é uma doença moderna e continua sendo moderna, mesmo o livro acontecendo, sendo escrito, sendo lançado em 2011, ela continua sendo moderna, porque a ansiedade cada vez mais a gente pesquisa sobre ela, tá? E uma das coisas que existe na ansiedade é esse índice que aumenta a cada dia, e isso é mundialmente. E no Brasil é um dos índices maiores que existe dentro do mundo, tá? É, é muito mais grave do que estar sujeito às preocupações. Então, não é chegar e simplesmente achar que, ai, será que aquela panela vai estourar? Ou então, será que o lixo já passou? Ai, olha, eu tenho que fazer isso. Não, ela é uma preocupação recorrente, ela é uma preocupação que causa dano ao nosso estado físico, ao nosso estado mental, ao nosso ciclo de relacionamentos, ao nosso trabalho, enfim, ela causa danos. Então, não são preocupações corriqueiras do cotidiano, elas são preocupações recorrentes que nos causam dano, tá? E descobrem capazes de trabalhar de modo eficaz, acabei de falar aqui, de ter uma vida social, de viajar, de ter relações estáveis, tá? Inclusive,
Geralmente, a gente começa a detectar quando a gente começa dar muita desculpa a não fazer determinadas coisas, ou alguma coisa específica, tá? Em casos extremos, um transtorno de ansiedade precisará de hospitalização. Nesse caso, é um caso bem extremo, tá? Que a gente não vai abordar ele agora, só mais pra frente aí dos capítulos. Quem sofre um transtorno de ansiedade tem maior tendência a se tornar clinicamente deprimido, levando ao uso de substância, e isso daí também pode ser associado a problemas cardíacos, hipertensão, desconforto gastrointestinal, doenças respiratórias, diabetes, asma, artrites, doenças de pele, fadiga e uma série de outras condições. Então, uma das coisas que muitas vezes a gente nota que quando a gente fica nervoso ou nervosa, né, num período de muito estresse, desencadeia determinadas coisas no nosso corpo, né? A gente acha que a gente está muito agitado e tudo, um coração palpitando, a gente não se dá conta que aquilo dali pode ser o início de uma ansiedade. E a gente pode ter esse cruzamento, começar a perceber o nosso corpo e a nossa mente, essas associações, essas conexões, né? Quando eu estou assim, o que que me causa, né, fisiologicamente? Então, olha a TCC aí emplacada. E as pessoas com transtorno de ansiedade são menos produtivas no trabalho e têm mais propensão a usar serviços médicos e emergência. Então, é um fator social, é um fator de saúde pública. Porque quando a gente fala que a gente está tendo uma população ansiosa, a gente está falando que a gente está tornando um país muito improdutivo, a gente está gerando menos PIB, a gente está aumentando as filas nos hospitais, a gente está causando mais consultas médicas e os planos de saúde pagos se tornando mais caros ainda. Então, isso daí é num contexto geral que não adianta olhar a ansiedade somente um problema do indivíduo. Isso daí é um problema social e de saúde pública, tá? A pirâmide de Maslow, isso não está no livro. A pirâmide de Maslow, ela traz exatamente essa necessidade da construção de um indivíduo são dentro das necessidades básicas. E a gente começa de baixo para cima, né? A fisiologia, que o ato de respirar, de ter comida, água, o sexo é necessário, o sono é necessário, toda essa homeostase que a gente passa, né? A excreção é necessária. Então, o biológico e o fisiológico do indivíduo, ele está mesclado porque ele necessita disso daí para sobrevivência. E aí logo depois vem a segurança. E como a gente fala de segurança, já entendendo como a gente todo o processo de gestação, né? Então também traz-se isso daí. E aí a segurança do corpo, e não só a segurança do corpo, a gente tem a segurança do emprego, de ser capaz financeiramente de subsistir, né? Dos recursos que a gente tem para dar condições desse dia a dia, da moralidade, da família, da saúde, da prosperidade. Então, a gente, inclusive, segurança de fato, segurança pública, que a gente cada vez mais, a gente vai falar muito disso aqui hoje, que é dos gatilhos, um dos gatilhos que a gente tem que desencadeia aí a ansiedade, tá? E aí logo vem o amor e relacionamento, gente. Esse amor e relacionamento, a segurança patriarcal, né, a família, ela tá ligada à segunda escala ali, tá? De baixo para cima. Então, é a segunda maior necessidade. O amor, o relacionamento, é essa amizade, é essa conexão, né? A conexão do se relacionar. Ela sai da segurança em si, de você estar protegido, para necessidade de você bem viver com determinadas pessoas, né? A intimidade sexual tá em cima disso. O sexo, ela vem uma outra situação. A intimidade sexual, ela vem no amor, no relacionar. Olha como que é diferente uma coisa da outra, né? E aí vem a estima. A autoestima, a autoconfiança, a conquista, o respeito dos outros, respeito aos outros. Olha a pirâmide, a tríade cognitiva de Becker, de TCC, né? A questão de eu comigo, eu com outro imundo e eu futuro. Então, esse existe. Olha como as coisas começam a intercalar, né? E se conectar. Então, toda essa pirâmide retrata muito o que o autor traz aqui no livro, tá? E a realização pessoal, quando eu deparo com um nível de ansiedade, eu não consigo ir além, eu não consigo ver esse futuro. E aí começa a gente buscar essa moralidade, a criatividade, ser espontânea, solução de problemas, ausências gerais de saber lidar, né? Aceitação dos fatos, isso é muito difícil.
E isso daí começa a fechar esse ciclo. Lembra também do livro de Becker que a gente falou do ciclo da inatividade? Olha aqui também aparecendo. Então começa a fechar esse ciclo que se eu sou incapaz de fazer, não tenho essa capacidade, e aí eu gero um sentimento, comportamento e fecho esse ciclo, tá? E falando ainda sobre entendimento da ansiedade, a gente vem para trazer exatamente o que o autor fala, novamente nesse trechinho aqui de cima. Aparentemente, há outros fatores além do conforto material e da segurança. Um deles parece ser o nível da conexão social que experimentamos em nossas vidas. Então, estar com outro, se relacionar no dia a dia, desde a compra de um pão até a hora da nossa intimidade com o nosso par, isso daí, tudo isso chama conexão social. Esse relacionamento saudável que nos faz a pertencer, nos traz segurança, nos traz estabilidades e também estabilidade. Mas saber lidar com essa conexão é o que experimentamos todo dia nas nossas vidas. Ele comenta que nesse primeiro momento do livro, ele vai analisar muito a parte do histórico, né? Da onde vem, da onde se origina essa ansiedade, né? O biológico, como que realmente isso daí funciona dentro do nosso corpo, e o psicológico, como isso daí está se relacionando com a nossa mente. E ele traz essa conexão que sustenta essa força de a regulação, tá? Então, muito antes, ele fala da pré-história, né, no livro, é até interessante, se vocês puderem ler um pouco mais, Manu que leu, é interessante, antes de qualquer registro da história humana, nossos ancestrais viviam em um mundo repleto de perigos. E isso daí tem tudo a ver com a ansiedade, né? Porque o medo tem a função da proteção, de proteger. Então, há necessidade de estar a todo momento atento a muitas coisas para sobreviver. Só que muitas coisas na pré-história não eram as muitas coisas que a gente tem agora, né? Hoje a gente não tem muitas, a gente tem milhares de coisas que estão ao nosso redor e que muitas vezes a gente não consegue peneirar essa necessidade de prioridade para tentar amenizar ações e essas percepções, né? Então, ele traz que essa cautela persiste em nossa forma psicológica, ou seja, nossa forma de pensar, de emanar essa emoção, sobre forma das nossas mais profundas aversões e fobias. Então, ele até coloca um caso aqui que quando nós estamos distraídos e de repente um cachorro late, né, a primeira coisa que o nosso corpo reage é dar aquele calefrio, aquele pânico e tentar correr e se proteger de alguma forma. Por quê? No nosso subconsciente, na nossa mente, isso daí está instaurado, a necessidade de proteção que antigamente a gente corria de tigres. E aí ele falou de diversos outros animais aí, né, jaguais, e que isso daí era muito necessário. A gente não pensava, a gente reagia e corria, né? E atualmente a gente tem que puxar esse pensar. É óbvio, onde não é minimize risco, tá? Nosso método que nós libertamos da tirania da ansiedade, que ele trata muito, que a ansiedade é uma tirana, será aqui, olha, questionar tais regras. Na verdade, reescrevê-las. Isso implicará o exame das crenças irracionais. E aí, ele coloca, no momento que você questiona tais regras, a gente começa a pensar de uma outra forma, né? Trazer um questionamento se aquilo existe, se aquilo é arriscado, ou se por acaso aquilo dali vai nos ferir de alguma forma, e se vai, como agir, né? E qual a frequência disso? É uma forma de você reescrever essas regras dentro do seu eu, né? E transformar essa crença que é tão irracional, que já está dentro do nosso ser, né, há milhares de séculos, em pensamentos que são pensamentos mais regulares e não pensamentos disfuncionais. São pensamentos funcionais que geram um comportamento mais funcional. Que se pudermos de fato experimentar uma situação aparentemente perigosa repetidamente, né, ou repetidas vezes, mas sem consequências danosas, nosso cérebro aprende a ser mais racional e a menos apreensivo. Olha o que eu acabei de falar aqui. Tá? Então ele traz essa questão do nosso histórico, né? O que, que a gente, o medo, o que, que traz essa proteção, essa sobrevivência. Antigamente eram algumas coisas, muitas coisas, hoje é diversas, milhares de coisas, somos rodeados,
né, de coisas. O que que isso daí impacta no nosso corpo, o que que isso daí impacta na nossa mente e como a gente ameniza isso dentro dessas conexões, né, dentro dessa segurança que a gente pode colocar aí na nossa vida. Aí entramos numa parte onde eu tive que fazer essa busca, né, de trazer o CID-11 e o DS5-TR, que é a revisão, né, que é a parte revisada do DSM-5. Os dois lançados há pouco tempo, em 2022, e olha, o livro foi lançado em 2011. Mas o que ele traz de modelo de ansiedade, né, como ele divide a ansiedade, isso daí vai perpetuar ao longo do livro, mas o foco do livro é exatamente entender como que é esse manejo, tá? Entender esse manejo e não simplesmente diagnosticar, diagnosticar em cima do guarda-chuva ansiedade, tá? E aí ele traz a ansiedade dividida em seis pétalas aqui. Então, ao longo do livro, vocês vão ver muito essas seis pétalas, pelo que eu vi nele, tá? E a gente vai trabalhar essas seis pétalas, entendendo que isso daí desdobra para um novo CID e para a nova DSM. É bom saber que, dentro do livro, ele traz fobia específica, a gente vai falar cada uma delas. Fobia específica, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que é a maioria, o transtorno de ansiedade social, que é o TAS, ou fobia social, tá? O transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, que também é muito alto. Então, o CID, ele vem trazendo, além desses transtornos, né, ele coloca agorafobia, né, que é aquela fobia daquele momento que gera, o transtorno de ansiedade de separação, que tem essa situação, em separação em qualquer coisa, ficar longe de algo ou de alguém, tá? O mutismo seletivo, que é a ficar mudo em determinados espaços, ambientes ou com determinadas pessoas. A categoria de outros transtornos relacionados à ansiedade ou medo, ou seja, tem transtornos relacionados à ansiedade não está dentro desse guarda-chuva, mas ele é contemplado em outros transtornos. Tá? A DSM introduz aqui ao transtorno de ansiedade introduzido por substâncias e medicamentos, que é uma das coisas que o autor desse livro comenta, inclusive, que a ansiedade ela está ligada muito diretamente à questão de substâncias, e uma das delas aí é a questão do álcool, tá? A tendência de uso de substâncias, está até aqui o parágrafo, a tendência de uso de substâncias é muito alta com o uso do álcool para tentar esse alívio. E aí, cerca de 70% das pessoas que sofrem de ansiedade não fazem tratamento ou não recebem tratamento adequado. Como resultado disso, muitas delas tendem a ter problemas constantes durante anos, se não durante toda a vida. Esses problemas podem se tornar sensivelmente debilitantes, levando ao alcoolismo ou abuso de drogas, a depressão ou incapacidade funcional. Bem, para quem está começando agora o livro, vão entender que muitas vezes eu vou e volto, porque como eu leio o livro, né, e escrevo em momentos diferentes as apresentações, eu já vou falando. Então tá aí o que eu acabei de falar. Então a fobia específica é o medo de um estímulo ou situação específica, tá? Então às vezes a questão de fobia de passar em determinado caminho. É uma fobia específica. Tá? O transtorno do pânico é o medo de suas próprias reações fisiológicas e psicológicas a um estímulo. Vamos colocar um exemplo. Fazer reunião com muitas pessoas, ou então pegar um avião. O corpo já reage de uma certa forma, tá? Geralmente sudoreses, ou então tremedeira, ou então diversas coisas, diarreia, tem muita coisa disso, muito intestino, síndrome do intestino irritável, o transtorno do pânico traz muito disso também. O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, tá? São pensamentos recorrentes ou imagens que considera estressantes. Então, aquele pensamento que não para. Transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, preocupar continuamente com um monte de coisas, o pensamento se voltam para a imaginação de todas as possíveis consequências negativas de maneiras a não impedi-las. Então é a catástrofe. É tudo que é ruim. Vai acontecer comigo. Aquele euzinho que eu sou negativo e o pãozinho caiu com a manteiga para baixo. Entendeu? Não vou dar conta. Você é o pior. Então, olha quantas crenças aí disfuncionais.
O transtorno de ansiedade social, o TAS, né, a fobia social, é o medo de ser julgado pelos outros, especialmente em situações sociais. Então, às vezes a gente vê que a pessoa não é tímida, a pessoa tem medo de se colocar. E aí, geralmente esse comportamento, ele se torna até mais recluso, porque ele evita essas conexões, ele evita relacionamento. Tá? O transtorno de estresse pós-traumático, pô, esse daí é realmente complicado, né? Esse transtorno envolve o medo excessivo causado por exposição anterior a uma ameaça ou dano. São os famosos traumas, né? Eu comentei aqui, inclusive, assalto, estupro, violência, tá muito diretamente ligada a isso, né? Então, acidentes. Então, o TEPT está ligado. Tudo que está em verdinho é contemplado no CID-11 e no DSM. 5. O que está em amarelo, isso daí foi por outros transtornos, ou foi criado um transtorno especial para ele, ou foi aberto, tá? E aí, quando a gente fala no capítulo 2, ele traz a ansiedade como adaptação. E o autor, novamente, eu estou trazendo esse trechinho. Ele coloca: somos neuróticos e temos sido há bastante tempo, graças à nossa refinada capacidade conceitual e linguística, lembrando-nos do passado e antecipamos-nos ao futuro. A capacidade de se unir aos outros e de exercer influência sobre eles foi favorecida pela seleção natural da humanidade, gente. A comunicação desempenhou um papel central. Então, quando a gente fala de ansiedade, aí eu trouxe isso, botei isso numa nuvem, né, para saber o que trazia dessas palavras de ansiedade. O livro já traz algumas palavras. O autor coloca que ao longo de todo esse trajeto, né, de séculos e séculos de construção, o que cada vez mais nos salva é essa capacidade de saber o que é uma coisa, o que é outra, a capacidade de conceitualizar as coisas. Por isso mesmo, quando a gente conceitualiza, né, a gente começa a aferir esses significados, a aferir de fato a necessidade de uso ou não, a necessidade, a questão do risco ou não, né? Então, de determinadas regras ou não. Então, a linguística, né, a linguagem, ela faz parte disso daí. Porque lá na pré-história a gente só fugia, né? Só fugia, porque a gente não tinha nem a questão de se conectar falando. A nossa comunicação era muito mais gestual, né? Muito mais por sons, por urros. Então, hoje em dia não, a gente consegue falar quero isso, quero aquilo, se afasta disso, se afasta daquilo, isso não é perigoso, isso é. Então, essa situação, ao longo da nossa evolução, ela vem aí nos ensinando também, ao longo, como manejar mais e trabalhar esse grau de sobrevivência, que é em cima dele que desencadeia aí essa parte de não saber conduzir o que de fato é o risco, o que não é, o que gera medo com consequências e o que não gera, entendeu? Então, nesse momento, quando a gente fala, quando o autor fala, o que a evolução pode nos ensinar? Na medicina, com a psiquiatria, com a neurologia, trazendo esse estudo dessa mente. E aí, o que acontece? Quando começa a entrar no estudo da mente, é diretamente conectado a comportamento. Então, olha a TCC inserida aí. Quando a gente começa com behaviorismo, entendendo esse comportamento, ação e reação, começa a trazer aí a cognição em cima para acoplar ao entendimento desse comportamento. E aí eu coloco no Google, né, o que as pessoas pensam quando a gente fala a palavra ansiedade. E as letras maiores, elas retratam maior frequência da que foram aparecendo as palavras, né? Então nervosismo, preocupação e medo foram que retratou no primeiro momento isso daí. Depois foram surgindo as palavras tensão, fadiga, sudorese, tremores. Aí veio evitação, insônia, inquietação, a tontura, irritabilidade. Então, entendendo que quando a gente fala de ansiedade, olha como que a gente logo pensa, logo traz palavras que são negativas de fato, né? E a ansiedade, lá na pré-história, estava ligada diretamente à sobrevivência. E hoje, pelo fato de tantos estímulos que a gente tem, com tantas coisas a se pensar, com milhares de coisas introduzindo no nosso dia a dia, nós lidamos com essa ansiedade cada vez mais.
De pegar o ônibus, chegar no trabalho, de entregar alguma coisa na faculdade, de encontrar com determinada pessoa, de fazer o jantar, de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar dos pais, né? E muitas vezes a gente esquece de se cuidar. E quando a gente fala de ansiedade, não é olhar o outro, nós estamos inseridos nessa tal ansiedade, né? Então, quando a gente consegue moderá-la, isso é normal, ainda é saudável. Agora, quando a gente passa de um step onde a ansiedade nos causa dano físico ou psicológico, isso daí precisa pedir ajuda a alguém. E ao longo essa evolução, ela vem exatamente trazendo todas essas pesquisas embasadas aí em evidências, como que é melhor esse manejo. E o autor, ele fala, né, muito disso. Ele traz aí no capítulo 2 que antigamente a gente batia, antigamente não, até hoje tem muitas pessoas que fazem isso e não os culpo, não as culpo, muito pelo contrário, é uma questão de não entendimento, né, de simplesmente bater nas costas e falar para disso, ou então que frescura, ou então, ai, vai passar, vai passar. E nossos próprios entes queridos e maridos e namorados e companheiras e companheiros e amigos, né, os próximos, que já têm intimidade, chega e dizem: pode ficar tranquila, isso vai passar, e isso piora. Então, aprendemos ao longo do tempo que você simplesmente, se tiver intimidade, um abraço, isso gera pertencimento e segurança, isso aterra a pessoa a se regular. Se não tem essa intimidade, segure a mão da pessoa com uma força, com uma pressão maior. Não acaba com a pessoa, mas segura com uma força para ela ali sentir que ela tem alguém que possa contar. Isso aterra, isso dá segurança, isso estabiliza. Se você tem alguma relação com essa pessoa, pergunte a ela se você pode conduzir sua mão ao coração dela. E logo a seguir, pegue a outra mão dela e coloque acima da sua. E pressione. Isso aterra a pessoa. Então, são técnicas que ao longo do tempo, assim, são técnicas simples que ao longo do tempo a gente vem descobrindo, né? E essa questão de bater e falar para com isso, essa evitação desse sentimento, né? Dessa forma de ocorrer alguma eventualidade na nossa vida e a gente a querer afastar a ansiedade. Não, tem que acolher. E aí ele vem falando, né, para que a ansiedade é útil? Ela é útil para a gente sobreviver. A ansiedade é útil para nos impulsionar também. Ela não nos joga só para baixo, não. Ela nos impulsiona. Ela nos impulsiona a fazer algo, tomar atitude, decisão. Então, até não comentei isso anteriormente, mas agora eu trago isso. Tomar decisão, ansiedade também é positiva, sabendo dosá-la. E no momento que o autor fala, pensamos sobre o que pensamos, né, não é simplesmente colocar aquele pensamento recorrente, um pensamento punitivo, um pensamento onde simplesmente nos leva à derrota. É questionar as crenças. Então, por que que nós pensamos isso? O porquê que esse pensamento nos traz a esse momento tão ansioso, né? Se de fato ele tem necessidade de existir. E aí ele vem, né, falando o medo certo na hora errada. Então, se aquele pensamento ele não tem necessidade de existir naquele momento, ele me causa medo em horas que não tem que ter. E aí eu tenho que ter medo, sim, nas horas certas, né? E uma das coisas que o nosso cérebro é tendencioso é a repetições. Então, quando a gente começa, já veio todo de uma herança de construção, onde os nossos ancestrais aí tinham lá os pauzinhos deles que enfrentavam os animais, ou então abriam espaços, abriam terrenos, enfim, para sobrevivência. E o nosso cérebro ele foi construído dessa forma, de fuga. Agora, nesse momento, o nosso cérebro, a todo momento, quando ele tem uma situação que é mais incomum, ele nos causa medo. A mudança nos causa medo na maioria das pessoas. E isso daí, o que que gera? Gera pensamentos recorrentes. A partir do momento que eu manejo esses pensamentos, entendendo qual a probabilidade daquilo dali ocorrer, qual que é a probabilidade de fato daquilo dali ser danoso para mim, eu começo a questioná-los. E saber questionar esse pensamento é uma forma de racionalizar de uma forma evolutiva numa construção de novas crenças e crenças positivas.
né? Então, o medo certo, ele coloca que geralmente aparece na hora errada, mas a gente trabalhando o nosso cérebro, a gente vai fortalecendo para que o medo comece a aparecer e ser discernido para que ele de fato emplaque na hora certa. E aí, a gente fala no terceiro capítulo, traz o terceiro capítulo, onde o autor coloca: é por isso que muitos psicólogos hoje falam sobre padrões gerais de ansiedade, em vez de tentar dirigir a atenção para sintomas específicos, como a base para o diagnóstico. Por causa de suas raízes compartilhadas, os vários padrões de ansiedades tendem a ter certos processos em comum. E aí ele traz que o livro das regras da ansiedade, ele faz uma crítica a isso, como que nós pensávamos, como nós agíamos junto a gente, junto ao outro, junto ao mundo. É, quando ele falava de regras de ansiedade, ele falava que, ele coloca que adotamos certas tendências básicas, certas regras em resposta à situação que causam medo. E aí ele fala: olha, essa aqui caiu, não é mais atual, a gente não utiliza mais dessa forma. Essa lista pode ser resumida nos pontos de um livro de regras de ansiedade ultrapassado, né? Que é detecte o perigo. Então, fique atento a tudo e a todos, a todo momento. Imagina no tempo atual a gente ficar a todo momento em alerta. Olha o cansaço, o estresse mental e físico. Né? Até porque a gente fica todo enrijecido em cima disso. O cansaço físico e mental é insano. Transforme o perigo em catástrofe. Quando a gente fala transforma o perigo em catástrofe, é pensar no pior que as coisas podem acontecer. E a gente retrata isso numa sociedade, e a sociedade inclui, inclusive, empresas. As empresas têm as cabeças pensantes ali, né? Então, a gente fala que a empresa, as empresas, inclusive, elas retratam um quadro de funcionários, entendendo de estratégias, elas traçam um quadro de estratégias no cenário bom, no cenário mediano, no cenário pior. E aí, o que ocorre? Elas puxam o cenário pior da situação para ser tocado. E com isso estressa todo um quadro de recursos de pessoas. Né? Onde ela poderia estar trabalhando a parte mediana e sabendo que existe um enfrentamento de uma força maior e quais são as estratégias para chegar e atingir, virar esse jogo, caso ocorra, né, no cenário ruim, e dar flores ou amenizar essa equipe num cenário mais favorecido. Mas não, a gente já entra com um termômetro, né, e um puxar com a maior força possível. E é por isso que cada vez mais nós estamos adoecendo. Né? Porque o laboral, o trabalho em si, o emprego em si, está ligado diretamente com o percentual de horas diárias grande em nossas vidas. Né? Seja remunerado ou não. A partir do momento que existe uma representação de entrega de algo, né, de responsabilidade de algo, aquilo dali já passa a valer. E aí, trazendo esse cenário catastrófico, eu vejo que é tão difícil chegar lá que muitas vezes eu recuo. E aí, a questão da situação, controle a situação. Mas como controlar uma ansiedade? Controlar a ansiedade não é falar: não, eu não estou ansioso, não, eu não estou mais assim, não, isso daí não pode existir. Não, não é assim. Não é trazendo a razão da negação que isso daí vai melhorar. Né? Porque a senso-percepção, ela continua ali. Os sintomas continuam presentes. Né? Então, a forma disso daí é regular, já vai ver isso. E uma das formas também que antigamente se colocava é evitar, escapar de determinadas coisas que lhe causam esse transtorno de ansiedade ou te leva a essa crise de ansiedade. Né? Vamos supor, passar por um determinado caminho. Eu já sei que aquele caminho vai me remeter a uma determinada situação, então eu evito. Atualmente, a gente precisa questionar essas crenças que são disfuncionais, para que a gente consiga regular e trabalhar com o nosso cérebro, munindo ele de respostas possíveis para amenizar esse cenário. E aí, quando a gente coloca, questione suas crenças, geralmente o ansioso ele coloca: eu não deveria me sentir ansioso. Por que não deveria? A ansiedade também é positiva sendo regulada, ela também impulsiona. E isso daí não é um quesito só desse indivíduo, é mundial. Ela está ligada diretamente à nossa forma de existir. Ela está ligada diretamente ao medo, sim. Então, outra crença negativa: eu deveria ter vergonha da minha ansiedade. A vergonha da ansiedade? Será que se eu colocar e expor que eu tenho essa vulnerabilidade, não se torna mais fácil a condução da minha vida, do meu viver, do meu lidar? Eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo, eu com o meu futuro? Olha a tríade cognitiva de Beck aqui novamente.
né? E a situação, a ansiedade é perigosa. É importante a gente entender se a ansiedade realmente é perigosa, trazendo questionamentos socráticos aí para ela, trazendo essa realidade positiva. E a gente coloca aí novas regras, né? Entre aspas, que ele coloca, novas regras que é melhor de conduzir, a gente já vai vê-las. Preciso me livrar da minha ansiedade. Ninguém se livra de nada. É a mesma coisa quando você tem aquele pensamento, como eu já tinha falado anteriormente, quando a gente está falando, não, eu não quero ver isso, é ali que eu vejo, né? Então, no momento que você fala, eu tenho que tirar o foco disso, é aonde a gente dá o foco. Devo ser racional sempre. O que é ser racional? É chegar e enclausurar a emoção, inibir os seus sentimentos, as suas emoções. Você não gera conexões, nem consigo, nem com o outro, nem com o mundo, né? Então, eu preciso desse borbulhar, esse viver. E a minha ansiedade está saindo do controle. A ansiedade, ela só sai do controle quando ela não é conhecida, quando não é acolhida, quando não é entendido, né? E se por acaso sai do controle, é o momento de procurar um profissional para isso. Né? É o momento da gente falar, não sou capaz de levá-la sozinha. Né? É o momento de buscar uma rede de apoio. A gente precisa respirar um pouco, parar um pouco, acolher essa ansiedade, e aí precisa verificar se está seguro e livre-se das regras antigas. Se a pessoa está segura, então a gente vai começar a praticar, a munir esse cérebro de ser crítico, de ter criticidade, né, desse pensar. Estou usando as informações de que disponho é, só em seus aspectos negativos? Estou fazendo previsões com base nos fatos ou simplesmente só em emoções? A minha imaginação está fazendo uso do que eu tenho de melhor? São algumas perguntas, mas cabe, entre outras, a questão de buscar a realidade para o presente, né? E não vivenciá-la aí para o futuro, né? E existe uma diferença muito grande, apesar das pessoas se confundirem, entre angústia e ansiedade. A ansiedade está ligada diretamente ao que vai ocorrer ainda, o que pode vir a acontecer. E a angústia é o sofrimento, é atual, é mais o presente, é o que está remoendo no passado, para o presente, é aquilo que está vivenciando. A ansiedade é algo que você não prevê, não sabe o que vem pela frente. Então você reage achando que vai ocorrer alguma coisa. São suposições que causam no seu dia a dia todo um transtorno, se não moderado. Questão do livro antigo, né, de regras, transforme o perigo em catástrofe. Isso já foi falado que é pior, o pior das coisas. Ao invés disso, vai para normalize essas consequências, né? E ele traz aqui algumas perguntas. O que de fato aconteceu no passado? O que há de pior? Qual a probabilidade disso daí acontecer? Quais seriam os resultados ruins? E se algo de pior de fato acontecesse, como que eu poderia me comportar? O que eu poderia fazer para sanar ou para amenizar? Então, normalizar essas consequências é trazer a realidade ao fato e trazer consciência em cima disso. Tá? E esse exercício constante, o cérebro se torna mais ativo em cima disso e começa a moderar. Aí ele fala: controle a situação, ninguém controla a situação nenhuma. Abandone essa necessidade de controlar. Quanto mais você persegue suas obsessões e tenta controlá-las, mais elas ficam na sua mente. Então, mais você perde com isso, né? Porque é recorrente esse pensamento de você tentar controlar. Não acolha. Aí o autor fala: dê um passo atrás, como se você fosse descrever o ritmo do seu coração. Observe tudo que estiver fora de você. E não deixe de observar a fotografia que você está nesse momento. O segundo momento é mergulhar na situação, ir direto ao seu núcleo. O que isso está te impactando? Abandone essa necessidade de controlar e entenda que, de fato, você está nessa situação e acolha essa situação. Viva essa situação. Porque no momento que você quer se afastar dela, você não gera aprendizado dela. E quanto mais você vivencia essa ansiedade e com a questão de normalizar essa consequência de uma forma realista, né, trazendo de fato essas perguntas, você vai entendendo o seu corpo e mente, a sua respiração, o que isso daí lhe causa, quais foram os gatilhos que ocorreram, qual o cenário que está ali. Então, abandonar a necessidade de controlar é muito na parte de investigar, de aprender com ela, tá? E aí ele fala: evite ou escape. Por que eu vou evitar se eu preciso assumir essa minha ansiedade
e trazer esse aprendizado para o meu dia a dia. Porque só assim eu vou regular. Só assim eu vou aprender a me regular. Essa regra parece tão contra-intuitiva do que a anterior, que abandone a necessidade de controlar. Né? Estamos pedindo que você pare de fugir do desconforto. Vai gerar desconforto e é para gerar desconforto mesmo, tá? Em vez disso, vá atrás dele, persiga ele, questione ele, coloque ele no seu colo para ele falar o que está fazendo com você, o porquê que esse momento está chegando. E é dessa forma que a gente começa a construir esse novo cenário de novas crenças, uma crença mais funcional. Ah, eu gostei muito, Qual o seu Cláudio. nome? Gostei muito. Qual o seu nome? Eu sou a Ana. É um conteúdo muito profundo, e não só profundo, mas como também tão comum, né? É tão comum. E todos nós temos ansiedade. E às vezes, muitas vezes, a ansiedade ela vem de um momento é, que menos a gente espera. E a gente só dá conta que nós temos uma ansiedade muito frequente ou um transtorno, seja ele qual for, em algum momento da nossa vida. E imagina, quando a gente. O tanto que a gente já viveu para a gente entender que aquilo é uma ansiedade. Então, o desdobramento desse transtorno, né, ansioso, de ansiedade, sim, ele vem aí muito, não só a ansiedade, mas a saúde mental foi despaginada na pandemia, né, na Covid-19. Então, ela foi despaginada ali, porque a gente viveu um momento que ímpar, que nunca tínhamos vivido. E por isso nós estamos aqui estudando psicologia, nós estamos aqui estudando cada vez mais para atender a nós e a outras mentes, né? Então temos que primeiro nos acolher, porque a gente também tem ansiedade, né? É, então trabalhar e trabalhar a ansiedade, né? Não é curar a ansiedade, tem que estar claro isso. A ansiedade, a gente não vai curar aquilo, a gente vai manejar, a gente vai conseguir mostrar e também fazer com a gente como a gente se regula nela, né? Como a gente a enfrenta, né? Então, a enfrenta no sentido de moderá-la, porque a ansiedade já está mais do que claro que é uma atitude de sobrevivência, né? Então, os pontos muito fortes que ele trouxe, inclusive, nessa parte de conexão é verdade, Lúcia, não é para amadores, não. Tem que estudar muito mesmo, tem que ler bastante. E praticar. É, porque não adianta somente estudar, a gente tem que começar a colocar também para nossa vida o que a gente estuda, né? Então, não adianta puxar no outro o que o outro precisa fazer se a gente não faz por nós mesmos. E psicologia é isso, né? Psicologia é isso. A gente se despagina a todo momento, a gente se desnuda a todo momento. É isso aí. E, meninas, então é isso, não quero filosofar muito. Um grande beijo para vocês e até quarta-feira que vem, hein? Beijo.